Gente, agora nós vamos para dois pontos que são os cruciais, né? Que é, aqui para vocês, esse pagamento, certo? A gente vai entrar primeiro. Ô, Luiz já está aí. Você vai sair agora? Vai sair agora? Não. Porque eu vou falar sobre o seu assunto, certo? Nós vamos falar primeiro, tá certo? Até porque tem muita gente de idade aqui que negociaram os precatórios no ano de 2023. Nós queremos esclarecer que houve duas negociações depois que o governador Ricardo Coutinho colocou essa lei de só pagar os precatórios por negociação ou por preferência, no caso a idade, ou doenças crônicas. Então, de 2016 para cá, julho de 2016, esse tem sido o procedimento para que as pessoas recebam seus precatórios. Cerca de 500 pessoas negociaram o DR, negociaram os precatórios em 2019. Esse pessoal já recebeu em 2021 e 2022, já caiu na conta deles. E um grupo que também deu entrada em 2019, cerca de 85 pessoas, foram indeferidas, certo? Seja por questão de documentação, seja por questão também de trabalho muito acelerado da comissão de negociação, que foi muito tempestiva. Então foi um prazo pequeno para que eles fizessem a negociação de muita gente, e aí correram em vários erros e muita gente foi prejudicada. Esse pessoal, eles deram entrada em 2022 na negociação, mas também foi indeferida por falta de recurso. Por duas vezes, no primeiro semestre de 2022 e no segundo semestre de 2022, por falta de recurso. Em no edital, a gente tinha 260 milhões e não chegou nos servidores do DR. No outro edital, a gente tinha 224 milhões colocado pela Procuradoria-Geral do Estado e também não chegou no DR. Então, o que nós fizemos? E aí, junto com o doutor Ricardo, nós fomos à Procuradoria e pedimos a ele que, em face de 3 indeferimentos, nós falamos dos servidores do DR, a gente queria que eles abrissem esse prazo não só pelo dinheiro, mas também para que um tempo maior, para que a gente pudesse chegar aos servidores do DR. Porque a gente sabe que o Estado contribui com 1,5% da receita corrente líquida do Estado para pagamento de precatório. Metade vai para a preferência, metade vai para as negociações. E a gente sabe que quando a gente entra com um processo desse de negociação, leva meses. Então o que a gente queria? Enquanto não é consagrada a lista, enquanto não sai a lista definitiva, e a gente sabe, enquanto não sai a lista definitiva, vai acumulando dinheiro. E a gente pediu para que colocasse um prazo indeterminado. Esse pleito nosso, nós registramos na Procuradoria, através de documento e também com foto lá, eu, doutor Ricardo lá, certo? Nós não tivemos a proposta nossa aprovada por tempo indeterminado até pagar o último que negociou, mas eles fizeram um meio termo que dando um prazo maior. A gente entrou com a negociação em 2023 e temos um prazo de pagamento até 31 de dezembro de 2024. Pelos cálculos que a gente fez, certo? Nós vamos chegar em dezembro com 500 milhões junto pelo Estado para pagar as negociações. O que isso dá? Isso dá a certeza, certo? Que vai chegar o pagamento aos servidores do DR. E a própria Procuradoria já colocou lá, se chegar dezembro e sobrar dinheiro daqueles que já foram homologados, eles já têm uma lista de espera. E isso foi uma conquista da ACERDEC. Só nós entramos com essa ação na Procuradoria-Geral do Estado. E agora a gente está consagrando, certo? Vamos consagrar, se Deus quiser, que todos os servidores que deram entrada, certo? Cerca de 350 servidores que deram entrada na negociação,
certo, vão receber até o dia 31 de dezembro, certo, de 2024. Podem até receber antes, eu estou falando do prazo do edital, mas podem receber antes. Nós estivemos a semana passada, depois que saiu a lista definitiva da negociação, nós tivemos no setor financeiro do Tribunal de Justiça. E eles nos informaram que nesse mês de junho está chegando essa lista para o setor dele de pagamento. O que quer dizer que a partir de junho já tem pessoas recebendo. E aí gera uma dúvida que as pessoas acham que só tem pessoas que negociaram no DR. Não é assim. Tem várias pessoas, vários servidores de outros órgãos que também negociaram. Então hoje a gente tem cerca de 300 pessoas na frente dos servidores do DR, que são pessoas que também têm o mesmo direito e que tiveram o exercício de pagamento no orçamento do Estado em anos anteriores ao DR. Vamos dizer, hoje nós registramos esse precatório em 2014 e entramos no exercício de 2016. Mas tem gente no exercício de 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, até chegar no DR. Só que boa parte desse povo já negociou. E agora só tem 300 pessoas na frente do DR. Com essa norma que a gente provocou na Procuradoria Geral, dá a certeza de que com certeza vai sair. E entre essas pessoas está aqui o companheiro Luiz Ataíde, certo? Esse símbolo aqui dos operadores do DR, que eu peço uma salva de palmas para ele estar presente nessa semana. É um grande exemplo para aqueles companheiros que às vezes não querem se dirigir a uma assembleia. É a presença de Luiz Ataíde aqui, certo? Evaldo, para a gente é uma grande alegria ter uma pessoa nessa idade aqui com a gente, na luta, certo? Com a gente e reconhecendo o nosso trabalho da Assembleia, tá certo? Então, a gente está no mês de junho na cola lá do setor financeiro e assim, Luiz Ataíde, que começar os pagamentos, nós vamos avisar, olha, começou. Porque aí a gente fica vendo, a cada momento a gente vai lá e vai vendo, ó, quem sabe para o mês, aí já vai alertando. O prazo máximo é 31 de dezembro, mas pode sair antes, certo? Nessa parte aí. E aí, foi uma luta muito grande da Assembleia também, que arrecatucou por tudo quanto era canto, que essa lista das negociações saísse antes da lista preferências. Das preferências. Porque era mais importante apagar eles, certo? Apagar eles que não receberam o precatório 2014 do que pagar a nós o nosso precatório 2023. Então, esse a gente lutou para que desse prioridade a eles. E de fato foi. No dia 8 de maio saiu a lista deles. E só no dia 11 saiu a lista das preferências. E foi publicado. Então, essa era a luta nossa. Porque a lista da negociação saiu na frente da lista exatamente das preferências. Porque dá a chance deles receberem. Mas só que no setor financeiro também eles esclarecem que podem pagar paralelamente. E que no mês de julho chega para eles começarem a pagar as preferências. Que aí eu já começo a falar sobre outro ponto. Viu, Luiz Ataíde? Então a notícia é essa do setor financeiro, certo? Pois não, Luiz. Então, do setor financeiro, de que no mês de junho vai começar a pagar aqueles que negociaram as precatórias, certo? Em 2023. E aí eu passo a palavra para você, Luiz. Luiz, eu queria que você falasse aqui junto à máquina. Você é um operador de máquina. Amigos, funcionários aposentados e ativos, meu cordial, bom dia. Eu quero aqui fazer um testemunho da minha pessoa própria, como também de outros associados. Talvez não tenha na mente nem procure dialogar. Associação nossa, estou aqui ao lado do vice-presidente, o presidente é Paulo Soares, está lá no trabalho dele. Então,
eles têm se interessado por nós, como também o advogado. Mas, infelizmente, tem uma interferência de juiz, né? Que não joga do outro e o tempo vai se passando. O meu pronunciamento, eu sou fundador do ROC. O DR da Paraíba foi fundado no dia 26 de julho de 46. Meu pai era topógrafo, meu pai era fiscal, famoso, uma contabilidade fora de série, poeta, fazia música, como eu também fazia. Qual o nome dele, Luiz? Jovem Tino Ataíde Silva. Meu pai, eu sou filho da Ataíde Silva. Então, eu cheguei no DR com 13 anos de idade. Foi fundado no dia 26 de junho e no dia 10 de outubro eu comecei a trabalhar com meu pai. Eu era barraqueiro, com 13 anos de idade, na estrada que liga ao fim da linha ali, ao limite de Pernambuco. Então, na época, o governo era Dom Bezerra, da Bananeira. Ele entregou a Oswaldo Figueiredo Ribeiro, da família Ribeiro, foi substituído por ele. Então, o secretário de Agricultura era Américo Maia. Ele era formado em duas coisas. Ele era estrada, era civil e era agrônomo. Por isso ele ocupou o cargo da Secretaria de Agricultura, que era a Assembleia, agora é o Comando Geral. Está lá embaixo. Então o primeiro diretor, foi o doutor Sarafim Rodrigo Martins. O seu assessor de engenharia era o Laurino Zé Ferreira. O primeiro diretor do DE foi Sarafim Rodrigo Martins. E o Laurino Zé Ferreira foi a segunda pessoa dele. Eu comecei com 13 anos de idade. Eu estou com 89 anos. Estou com 89 anos. Fundemos a associação. Quer dizer, eu vou falar. Fundemos de modo geral. Fundemos a residência de Itabaiana. Eu fui fundador da residência de Itabaiana. Fundei o DR. Fundemos a associação. Depois houve uma interferência da associação, fundaram o sindicato, a associação permanece. Bem-aventurado será ela, para nós que sim, batalhando, como eu falei. Então, eu fiz um curso em 62 pela Caterpillar do Brasil, tem 4 cursos autorizados. Eu tenho um da Comax, enxadeira e trator japonês. Eu tenho outro da Ulevac São Paulo, feito por Vilas Cruz, patrão. A linha 10D e 11D. A linha patrão, só patrão. E eu tenho outro curso feito da Marcosa, ali de uma pessoa, ali nas Três Lagoas. Então, em 62, eu vi o curso geral Caterpillar. No Nordeste só ganhou eu, porque cada um fez uma máquina só. Eu fiz trator, esteira, enxadeira, moto, scrape e patrão. Moto de sou especialista. Aqui é o anel e técnico. Assim, sabe quanto é que está fazendo? Meu curso agora. Fui instrutor em Itabaiana 2 anos. Instrutor em examinador de máquina. Para entrar no fato, eu tinha que examinar ele. Itabaiana. Me aposentei, saí da área. Depois que eu me aposentei, trabalhei na Odebrecht, trabalhei na Queiroz Galvão, trabalhei na ENAC, trabalhei na Corrente, trabalhei na Brasmuda, plantação de abacaxi, e terminei em Salão. Aí encerrei a minha carreira, aí estou aqui aposentado. Geralmente, agradeço muito as pessoas de boa vontade, como ele. E agradeço a Deus primeiramente. Eu estou com 89 anos dialogando aqui. Outro dia lá na Associação dos Aposentados do DR, doutor Jurandir pediu para eu cantar uma música do grande presidente Jamelão, no ano de 1883. Eu cantei essa música, aí um advogado disse assim:
Mas você que não se formou. Eu digo, rapaz, isso é difícil. Eu ainda concluí o quinto ano primário. É na época que eu sabia disso. E era considerado. Aí eu digo, eu vou fazer inverso. Aí eu fiz inverso. Essa pergunta eu vou fazer inverso. Aí eu fiz o inverso. Eu nasci em 36, um ano de inverno forte. No dia 15 de novembro, aniversário da morte, me deu o meu destino de tratorista sorte, do DR. Meus pais não eram ricos, meus avós eram abastados, no meu mundo era educado porque eu fui criado lá no Cariri. Ali não se apreciava como civilizado. Se apreciava muito um cantador, um vaqueiro, um amansador de porco que seja bem catigueiro. Um homem que matou o seu próprio cangaceiro naquela época, né? Muito obrigado. Parabéns, você aqui, o cara, o fundador do DR, está com a gente hoje e com essa memória, né? Porque uma salva de palmas para a memória de Luiz aqui, essa poesia toda. Muito obrigado por nos proporcionar esse momento aqui, certo? E parabéns, saúde e paz para a gente correr atrás. Muito obrigado, gente que me deu atenção, meus amigos dessa caserna do DR, uma caserna do DR, aqueles aposentados e aqueles que estão na ativa. Meus parabéns, está aqui presente. Bem, gente, explicado essa parte do pagamento da negociação dos precatórios, agora eu vou explicar para vocês a questão do pagamento dos precatórios que saíram através da preferência. Foi inscrito no ano de 2023, em abril de 2023, o precatório daquela diferença de 2008-2010, que muita gente conhece ela como as 24 parcelas, né? O pessoal fala mais de 24 parcelas, tanto que quando a gente faz um comunicado, né, Pedro, a gente bota entre parênteses aí, 24 parcelas, porque muita gente conhece dessa forma, né, Val? Então muita gente conhece assim. Então eu disse para o pessoal, bota isso aí entre parênteses, que é para poder o pessoal lembrar do que a gente está falando, né? Que às vezes confunde bem. Então naquele momento, mais de 1.000 pessoas, certo, estavam inscritas lá. Só que um grupo de 450 pessoas, o valor era menor do que 10 salários mínimos. Então, esses valores são pagos atrás de RPV, requisição de pequenos valores. Certo? Então, muita gente já recebeu o ano passado. Parte pela PBPrev e parte pelo DR. Certo? Mas tem um outro grupo de 249 pessoas que ainda está pendente. Falamos com o doutor Danilo ontem, certo? O advogado da causa, porque o Marcelo é falecido. O doutor Danilo ficou mais à frente dessa questão dos precatórios, certo? E ele nos falou que está fazendo vez junto à justiça para que esses valores sejam pagos administrativamente, para que não demore mais para se pagar. A maioria dessas pessoas, dos 249, são falecidos. Então quem vai receber? As famílias. Nós temos aqui no DR mesmo, ativos, umas 3 pessoas, certo? Umas 3 pessoas só, para pagar eles. Mas a maioria é os herdeiros que vão receber. São valores que variam entre 11 e 13 mil reais, nessa faixa aí, né? Com isso, gerou um precatório para 942 pessoas, que é aquele pessoal que o valor da diferença dava mais do que 10 salários mínimos. Dessas 942 pessoas, 550 se inscreveram para a preferência, certo? Para a preferência. E aí saiu essa lista da preferência, certo? Que foi publicado no último dia 11 de maio. Da mesma forma que eu me dirigi ao setor financeiro sobre o pagamento da negociação, eu falei também sobre o pagamento das preferências. E eles nos informaram que as preferências devem estar chegando para eles para pagamento no mês de julho. Então, e com essa esperança que podem fazer o pagamento paralelo. Agora, a grande pergunta que o pessoal faz, assim sai esse ano? As pessoas às vezes nos chamam de chato, porque a gente fala a verdade, certo?
a gente tem dito, olha, não, na perspectiva e com a experiência que a gente tem, achamos que não sai esse ano. Por quê? Porque também a gente vai atrás de dados. Nós temos na frente dos servidores do DR, certo? 1.700 pessoas de outros órgãos. Se fosse pagar só a preferência desse precatório, certo? Que varia aqui a maioria dos valores de 15 mil a 61 mil. De 15 mil a 61 mil. Tem alguns casos extras, mas a maioria é esses valores. Varia nesses valores. Se fosse pegar só as preferências, já com certeza iria entrar para pagar somente o próximo ano. Então, a gente tem dito para as pessoas, falado isso aí, certo? Falado a verdade para as pessoas, e às vezes a pessoa fica chateada, mas vocês estão falando uma coisa aí que a gente só recebe para o ano. Eu digo, é melhor a gente falar a verdade do que ser chamado de mentiroso no ano que vem, ou neste ano. Então a gente está colocando para vocês, pelas experiências que a gente tem desde 2016, que a gente acompanha todos os processos de negociação no Estado. Qualquer órgão, seja no antigo IPEP, na Suplan, onde foi, a gente acompanhou. Cada órgão que negociou, a gente acompanhou. Então, pela experiência que a gente tem, certo? O pagamento dessa preferência só irá sair o ano que vem. Isso também não impede de que a gente fique, a SERDE, fique de vez em quando indo lá no setor financeiro do TJ, certo? Para perguntar em que pé está. Isso não tem problema nenhum, não. O ano passado nós fizemos esse trabalho. Tinha os servidores que completaram 60 anos do ano passado, deram entrada na preferência, e a gente ficou lá, sempre, olha, ó, está perto, está chegando a hora, e o pessoal recebeu no mês de agosto, setembro e outubro, e algumas pessoas do DR. Então, da mesma forma, nós vamos estar lá, certo? Na cola lá desse setor, para poder dar mais ou menos um andamento para vocês de como está. Até porque tem valores aí que não é desprezível para a gente se planejar na vida da gente, né? A gente não é nenhum rico de tal forma que não despreze um valor de 25, 15, 25 ou 60 mil. Então a gente tem todo o interesse de ter esse valor, que é um direito nosso, e que a gente possa te planejar com esse valor. Então fica esse compromisso nosso de estar junto com vocês, certo? Sempre buscando isso aí e colocando, certo? E colocando no zap da SERDE, do grupo da SERDE, a coisa mais generalizada, certo? E quando tiver um fato específico de uma pessoa, a gente bota no zap privado dele, para que as pessoas não fiquem publicizando aquela decisão da justiça nesse sentido. Então, a perspectiva, que pela experiência nossa, é que essa preferência seja paga a partir do ano que vem, certo? Por que isso ocorre? O Dr. Ricardo falava sobre isso. Porque há muito pouca gente trabalhando nesse setor. Você tem uma ideia, um setor como fosse de Paulo Soares, tem 4 pessoas. E eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu pego o nome de Luiz Ataíde lá, certo? E vejo, lá, chegou aqui para pagar Luiz Ataíde. Eles têm que conferir um monte de coisas, passam por várias pessoas para poder não pagar errado. Porque basta hoje, com esse negócio da inteligência artificial, você botar um número errado, uma letra errada, vai para outra pessoa. Certo? Então tem que ter todo um cuidado para fazer esse tipo de pagamento. Paulo Soares é que entende mais dessa história, certo? Como é que ele faz o trabalho dele para pagar as empreiteiras aqui no DR. Então, esse pagamento está nesse sentido. A gente vai ficar, à medida que for começando a pagar, a gente vai dizer para vocês, mas a gente já identificou que tem em torno de 1.700 pessoas na frente dos servidores do DR. Mas por que tem essas 1.700? Porque são precatórios, certo? Que estão na cronologia e que registraram antes da gente. Por isso que tem essa gama de pessoas na frente aí. Alguma pergunta aí? A questão do precatório de 2019, a diferença, como é que está? Pronto, foi bom, Evaldo, você falar disso. Mas alguma pergunta sobre essa questão do pagamento das preferências? E o pagamento também desse precatório das 24 parcelas é depositado na conta, né?
Sim, na conta de cada servidor. Porque quando a gente deu entrada aqui mesmo, Pedro deu entrada a muita gente aqui, a gente sempre faz anexando a conta bancária da pessoa, os dados bancários da pessoa. Então cai na conta, certo? Tem algumas pessoas que às vezes não entendem, às vezes familiares que vêm aqui, né? Fica preocupado, mas vai cair na conta dele, olha, só na conta dele. Agora, se ele quiser doar para alguém, aí é um problema da pessoa, mas vai cair na conta do servidor, ativo ou aposentado. Quem diga? A diferença é isso também. Pessoal, levanta a mão aí. Quem é prioritário e não fez acordo, como é que está andando os processos? Olha, quem não é prioritário e não fez acordo tem que esperar, porque não está pagando, certo? Não está pagando a cronologia. Quem é prioritário? Quem é? Aqueles que têm mais de 60 anos ou doenças crônicas Pronto. são os prioritários. Quem é prioritário e não fez acordo, como é que está? E não fez acordo, quem é prioritário, então, tem que dar entrada na preferência. Seja no precatório grande, seja nesse precatório menor, que é o de 2008 e 2010. Tem que dar entrada na preferência. Não, já foi dada entrada, só como é que... Aí tem que ver se você está nessa lista que saiu agora dia 11. Publicado. Tanto da questão do precatório antigo como do precatório novo, você tem que olhar nessa lista que saiu dia 11. Tem várias pessoas aqui do TR que completaram 60 anos, eles estão nos dois, porque são dois precatórios. Ele pode ter duas preferências, tanto no 2014 como no 2023. Ele pode ter duas preferências sem problema nenhum. Então estão andando junto. Quem não fez acordo e quem fez acordo. Sim, anda junto. Anda Se junto. tiver, preferência. Se não tiver, Não, com preferência. Se tiver 60 anos, tá andando aí. Ou doença. Então é olhar isso aí, tá certo? Evaldo perguntou sobre a questão da correção daqueles precatórios que foram pagos em 2019, certo? Que foram acordados em 2019 e que receberam pagos em 2021 e 2022. Essa correção, certo? A gente está começando a dar entrada nela, nessa correção, porque os advogados e alguns contadores identificaram que a correção feita pelo Tribunal de Justiça não estava correta. E nós contratamos um perito, certo? Que faz os cálculos de todos que são associados nossos aqui. E esses cálculos é pago pela CERDE. Esse valor para fazer esse cálculo de cada um é pago pela CERDE. Nós não queremos nem o valor do nosso sócio, certo? É pago pela CERDE. Então, esse perito levantou o valor, uma diferença de 62%. Só para vocês entenderem, a pessoa que recebeu 100 mil, na verdade era para ter recebido 162. Então, 62 mil de diferença. Está dando um exemplo para vocês. Então, nós já chegamos, através desse período, a esse cálculo. Mas eu tendo esse cálculo, certo? Para poder fazer esse cálculo de cada um, só um instante, por favor, Fabio. Esse cálculo, para poder fazer esse cálculo, eu precisava do processo de cada um. E com quem dominava esses processos, quem era o patrono desse processo? É o escritório de Marcelo Figueiredo. Então a gente precisava que o escritório liberasse os processos para a gente, para que a gente possa calcular o valor de cada um. Esses processos foram encaminhados através do doutor Ricardo para o doutor Danilo, que agora é quem representa o Marcelo Figueiredo, e para que eles nos fornecessem, né, nos liberassem esses processos para que a gente pudesse fazer esse cálculo. Ele já liberou alguns processos, esse perito já está calculando esses processos, certo? E falta muitos processos ainda, o doutor Danilo liberar, ele até atesta que já liberou, mas falta o quê? O juiz dar o de acordo e passar esses processos para o doutor Ricardo. Então a gente está aguardando essa finalização de chegar todos os processos para a gente começar a dar entrada no processo de correção. Não é uma causa fácil, porque a Suplan já entrou com a causa desse tipo, porque a Suplan, lá o precatório dele é de 2012. Então eles já entraram com essa ação de correção, mas essa ação está parada em segundo grau, esperando
tirar uma dúvida lá no Tribunal de Justiça. E ela se resolvendo na Suplan nos favorece, mesmo que haja alguma divergência. Porque nós colocamos, o nosso perito colocou 62%, mas o tribunal pode provar para a gente, certo, Graça? Que não é 62, é 58, é 55. E aí a gente vai discutir aqui numa Assembleia se a gente aceita o que o tribunal está colocando. Se for uma divergência muito pequena, claro que a gente não tem mais idade para esperar e nem saúde para esperar. Então a gente faz acordo como nós fizemos com a folha suplementar aqui. Nós só saiu porque nós fizemos um acordo, certo? Porque ficou um. Como esse aqui, certo? Esse precatório pequeno também, certo? Foi feito um acordo também para poder ser registrado em precatório. Porque eu falava muitas vezes com o Marcelo Figueiredo: Marcelo, bicho, vamos parar de brigar e vamos escrever em precatório. Pronto. E então todo mundo recebe em vida. Mas aí houve uma teimosia por aí afora, certo? E só agora eles se acordaram para Jesus, como a gente diz, e registraram em precatório. Então isso é importante, certo? A gente colocar isso aí. Então a correção está nesse ponto, Evaldo. Nós estamos só aguardando finalizar a chegada de todos os processos, porque do nosso mesmo, só da gente, é mais de 200 processos que a gente deu entrada aqui para negociação. Então a gente está esperando chegar para a gente dar a entrada. E aí, quando a gente estiver dando a entrada, se tiver resolvido o caso da Suplan, aí a gente corre mais rápido ainda. Tá certo? Mas nós estamos atentos, certo? No pé da conversa, como diz os caras lá, Luiz no trecho, né? Estamos no pé da conversa. Tá certo? Alguma pergunta mais? Pronto, se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de vocês, certo? Pedindo desculpa por Paulo Soares não estar aqui, ele esteve logo cedo, certo? Mas teve que atender uma demanda do setor dele e não pôde estar aqui. Muito obrigado e vamos à luta, porque a luta continua. Tu vai escrever lá no